Muito bem, estamos com o RB Notícias ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Um bom dia para minha amiga Mara, assistindo ao nosso programa lá no 2º Distrito. E também para o meu amigo Edson Raulino, que é o presidente da APEXIM, Associação dos Peladeiros, 15 de novembro, isso mesmo, que está suspensa temporariamente, né, a pelada. O Raulino não perde uma edição do programa. Muito obrigado de coração, em nome da equipe, meu amigo Raulino. 11 horas e 50 minutos. Veja porque agora o Instituto Medprev, que tem mais de 20 anos no Brasil, diretamente do Paraná para todos os estados do Brasil, chegou aqui no Acre há 5 anos. Veja porque ele é útil, principalmente agora, em tempos de pandemia do coronavírus. Que tal agendar uma consulta com aquele médico que todo mundo gosta? Ou naquela clínica que todo mundo recomenda? E ainda nas melhores condições, com valores acessíveis? No Medprev isso é possível. Aqui você encontra os principais médicos e clínicas da cidade. Escolhe o melhor dia e horário para o seu atendimento. Então, venha para o Medprev e eu garanto que você vai ser muito bem atendido. Agende agora mesmo. Medprev. Pague quando usar, use sempre que precisar. Muito bem. Onde funciona? Galeria do Estádio José de Melo, Avenida Ceará, no centro de Rio Branco. Ali próximo ao prédio da Justiça Federal, do outro lado da Avenida Ceará, tem outro parceiro também do Medprev, que é o Laboratório Vital Brasil, a filial, porque a matriz funciona ainda na Baixada da Sobral. Então, as 3 empresas estão juntas para lhe ajudar em tempo de pandemia. Você não paga nada pela inscrição, pela matrícula, não paga nada pela emissão da carteirinha, só vai pagar se você usar os serviços, ou seja, clínicas, de um modo geral, né, laboratórios e consultas. Nenhum problema. E olha, o desconto, em alguns casos, chega a 60%. Vale a pena, ok? Muito bem. Tenho o prazer de conversar agora com o professor, membro do 2º Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, que funciona na Quadra do Bosque. Isso. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o espaço. Nós, dos 3 conselhos, ficamos muito felizes com essa abertura que a TV Rio Branco vem dando. E hoje nós vamos falar de um tema que é ainda muito controverso no nosso país. Alguns defendem, outros não. Eu, particularmente, sou contra, né? Mas tem pessoas que acabam aí defendendo de uma forma muito rígida até e romantizando. Então, esse é um tema que eu costumo debater com meus colegas, que quando a gente se posiciona, a gente acaba pegando diversos ataques. Isso. Na próxima sexta-feira, professor e conselheiro ao mesmo tempo, nós vamos comemorar apenas o feriado nacional, né? De Nossa Senhora Aparecida. Não é só isso. Também é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Isso. É uma data mundial. Olha a importância. Quando a gente coloca assim o Dia Mundial, nós temos poucas datas mundiais. E essa, com uma grande importância, acaba sendo também. Falar do combate contra o trabalho infantil é uma forma de dizer que nós somos contras. A minha maior tristeza é que só apenas o dia 12 de junho é lembrado. Por que não todos os dias? Então, professor, pelo que o senhor está vendo, conselheiro, não temos muito o que comemorar, só refletir o que podemos fazer para melhorar isso, então. Olha, se a gente for colocar na ponta da caneta, houve avanços, mas não o suficiente ainda. Como deveria ser. Como deveria ser. Quando a gente sai daqui, pega o carro e para no semáforo, a gente encontra uma criança trabalhando. Então ainda existem muitos desafios a serem alcançados, mas hoje nós temos pessoas competentes. Eu costumo dizer o que falta ainda são os recursos para poder atingir a capacidade de 100% de um trabalho ao combate a esse tipo. Na semana atrasada esteve aí nessa cadeira aí uma colega sua, lá do Conselho do 2º Distrito. Isso. A Jô. Ela veio falar sobre o dia 18 de maio, que é o Dia Mundial de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Outro tema não menos preocupante. Não menos. Aliás, mais preocupante ainda. Acaba sendo muito mais preocupante, porque nós estamos falando da integridade da vida de uma criança, né? Sendo violada diretamente. Sequelas, né? Sequelas. O problema não é só a ação em si, não. É o depois. Eu costumo dizer que essas 2 datas, a gente ainda precisa de leis mais duras ainda.
O homem em si que abusa de uma criança, ele tem que ir para a cadeia. E o homem que coloca uma criança das 8 da manhã às 18 da tarde num semáforo para vender bala, ele tem que ir para a cadeia também. Não tem essa de romantizar. É muito bonito a criança trabalhando, é lindo. Lugar de criança é na escola. Não, mas eu prefiro trabalhando do que sendo acompanhada com crime. Não, lugar de criança é na escola. Agora, o mais grave de tudo isso, o conselheiro, é a gente saber que... Eu vou fazer uma afirmação, depois você pode concordar ou não. O problema aí não está comigo, não está com o senhor, não está com o Patrício, nem com o pessoal aqui, o cameraman, o Márcio lá na produção, o Neto. Está na família. 90% desses casos são praticados por gente da família. Ou o pai, ou a mãe, ou o tio, ou o sobrinho, o cunhado, o primo, alguém que cuida. Isso... Ou seja, a família que deveria acolher, que deveria cuidar, que deveria tratar com carinho, com afeto, com amor, faz o contrário. Faz o contrário. Aí fica muito mais difícil o trabalho de quem está à frente, no caso de vocês. E quando é atuado, a família acaba dizendo que é perseguição. Foi perseguido. Que é mania de perseguição? Como você falou, está dentro da família. O pai, a mãe, o irmão, o tio. Pra você ter ideia, é uma história muito curta até. Nós atendemos uma situação onde a criança estava trabalhando no semáforo, dias e dias ali próximo ao pronto-socorro. Quando a gente conseguiu chegar até as pessoas, o pai deixava a criança no semáforo e ia para a casa da amante. Muito bonito. Mas quem está em casa vendo a criança trabalhar é bonito, mas não sabe o que acontece por trás de tudo isso. Não sabe. Então, assim, é muito fácil olhar uma criança trabalhando e dizer, pô, é bonito, cadê o conceito que está lá? Nós precisamos ter uma rede que funcione, um fluxo de atendimento. A abordagem social vai até o local. A partir daí começa a ser feitos os trabalhos em cima disso. Nós recebemos os casos e passamos as notificações. Então, quando a gente tem uma rede que funciona, quando a gente tem gestores públicos que são engajados na causa, o trabalho continua. A Amazonas está aqui ao lado e está dando um banho no Acre em relação a isso. Pelo um comprometimento, por uma rede que funciona. Nós ainda temos muitos que Você fala do combate ao trabalho infantil? Trabalho infantil. E com relação ao outro trabalho, nós temos algo diferente de outros estados aqui da região? Ou mais ou menos no mesmo patamar? Nós hoje temos situações bem distintas, bem diferentes. O Acre, ele avançou, nós tivemos uma reunião ontem com o Comitê Estadual de Contra o Trabalho Infantil e falamos dos avanços que foram feitos. Mas quando a gente olha para um outro estado, nós percebemos ainda que falta muito avançar. Eu estava até falando, uma campanha dessa tão forte e o comitê não tem recursos para bancar um outdoor. Difícil, muito difícil. E é muito importante isso, ter esses recursos. Sim. A Jo falou aqui que no caso do Acre, especificamente de Rio Branco, o aumento em tempos de pandemia da exploração talvez extrapolou a média nacional e internacional. A gente sabe também que no caso do trabalho infantil aumentou, está visível, não tem como esconder. Eu pergunto o seguinte, estamos acima da média nacional, mais ou menos igual ou abaixo? Eu acredito que nós estamos aí em todo o território nacional acima da média. Em todos os A que se deve isso, na sua opinião? Como não está tendo aula nas escolas, e muitos pais acabaram sendo retirados dos seus postos de trabalho, começaram a ter uma visão de que a criança pode ajudar na renda de casa. Eu vou para um lado, a criança vai para o outro, a mulher vai para o outro e todo mundo Aí ajuda. nesse caso, conselheiro, como punir um pai desse, nessas condições? É difícil, né? É difícil, mas como eu lhe falei, não adianta olhar com um olhar de romance. Quer que a criança ajude? Deixa ela ajudando em casa. Vou fazer banana, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deixa ela te ajudando em casa, mas na hora de ir para a rua, quem vai vender sou eu, que sou o pai. Porque ali ela está se expondo muito, né? Então quem vai ajudar, quem vai vender, sou eu que sou o pai, sou eu que sou a mãe. Deixa ela em casa, ele já ajudou bastante. Agora, vamos para a rua garantir o sustento da casa. Agora, ao mesmo tempo, conselheiro, eu não sei se o senhor concorda também, eu tenho uma mania de não apenas fazer perguntas, mas fazer algumas considerações e depois querer que a pessoa apenas concorde ou não. Mas assim, às vezes é preciso. Nós estamos numa geração, que me perdoe aí a meninada, a maioria, tem os casos, tem as exceções, evidente, mas a maioria é mal criada, preguiçosa,
irresponsável, não quer nada com nada. Quando o pai vai corrigir, ele ameaça logo denunciar. Sim. Olha o que nós estamos preparando para o futuro, Sim. conselheiro. E aí? A gente costuma pegar esses casos também. Ah, o meu pai me bateu, eu denunciei ele. Você denunciou seu pai porque te bateu? Eu quero dizer para todo mundo que está em casa, quem sabe onde o sapato aperta é você que está em casa. Se você educou seu filho da sua maneira e não quer que o Estado venha educar, você não está errado. O que nós temos que ter, o diferencial, é que existe uma palmada e existe um espancamento. Sim. Isso nós não podemos Existe a disciplina e existe digamos assim, a violência. Isso. Nós pegamos casos onde o pai disse, olha, eu bati que eu tirei sangue dele. Não, aí você espancou. É diferente. Não estamos aqui defendendo a volta do cipó de aroeira, nem o galho de goiabeira molhado, não isso. Não. Agora temos que encontrar Sim, temos que encontrar caminhos. Né? Eu, particularmente, sou a favor que o pai e a mãe tenham total condições de educar o seu filho sem a intervenção do município do Estado. A palmatória, né? Isso, sem essa intervenção. Eu, particularmente, não. Eu tenho um filho e, como pai, eu vou sempre buscar a conversa. Mas se eu entender que eu tenho que dar uma palmada no meu filho, eu vou dar e não vai ser o Estado que vai me impedir. Tenho um filho. Quantos? Tenho um. Qual a idade? Ele tem 11 meses. Ah, então um bebê. Ele é bebê, mas ele está crescendo num mundo onde tem tudo isso que você já me descreveu. E ele vai continuar vendo coisas. Só que cabe a mim, como pai, e a mãe dele, desde pequeno, já ensinar a ele certas coisas. O que nós pegamos hoje são situações frouxas. Ah, eu não consigo mais ser mãe, eu não consigo mais ser pai. Quando a gente vai olhar a história, o menino estava fazendo o que queria, enquanto o pai estava nem aí. O senhor é do time que acredita que o meio influencia o ser humano ou o ser humano influencia o meio? Eu acredito que o meio influencia o ser humano. Nós temos muitas programações na TV, na internet, nas rádios, que não deveria mais existir. Então isso influencia bastante. Ontem reacendeu um debate. Muitas coisas imprestáveis. Isso, ontem reacendeu um debate no horário da manhã, onde todas as crianças estão em casa, uma emissora do país, passando como se masturbar. Lamentável. Lamentável. Então, isso influencia uma criança que está em casa, certo? Então, é um meio. Então, se tem muitas crianças em casa para a parte da manhã, por que não voltar com os desenhos? Por que não ter uma programação adequada a essa faixa etária? Até mesmo a indústria de produção de vídeo precisa ser revista, precisa ser revista, se reencontrar. Você vai para a internet, não existe mais um freio. Tudo que não presta está lá. A internet ajuda? Ajuda. Mas tem muita coisa que não presta. Que atrapalha. E quando as pessoas, um exemplo da internet, vê uma criança trabalhando, posta foto. Achou que postar a foto está ajudando. Pelo contrário, está atrapalhando. Postou, viu a criança trabalhando? Faz o teu papel de cidadão, faz a denúncia, Disque 100, 190, Conselho Tutelar, Ministério Público, Delegacia do Trabalho. Faz o teu papel como um cidadão, como qualquer um. Não fica só nos dedinhos digitando, fazendo textão lindo. Nós temos um conselho que funciona no 2º Distrito, o seu funciona na Coab do Bosque, uma região bem diferente. Isso. E o outro é na estação ainda? O outro está localizado na Floresta. Na Floresta. Eu acredito que seja Mascarenhas de Moraes. Floresta. São regiões diferentes. São regiões diferentes. Ali na Floresta, digamos assim, sociedade média alta ali. Lá no 2º Distrito, a maioria, boa parte ali de baixa renda. O Coab do Bosque já é um pouco mais elevado. Cada uma tem uma região, cada um tem as suas peculiaridades. Isso, cada região tem os seus gargalos. Aí eu pergunto o seguinte, o senhor acredita que esses problemas aí, trabalho infantil, exploração sexual, estão diretamente ligados às questões econômicas, ou melhor, à miséria social? Sim, estão ligados. Porque se eu não tenho uma oportunidade de trabalho e eu vejo meus filhos em casa, eu vou criar uma economia solidária, onde eu possa fazer algo, produzir e vender. Só que eu também vou colocar meus filhos para vender. Se for o caso, eu vou tirar até eles da escola e colocar eles na rua para vender. Infelizmente, tem casos assim. Entendeu? Agora, eu não posso me valer também da situação que eu vivo. Porque é o seguinte, se eu sou pai, a minha maior obrigação é que o meu filho seja melhor do que eu. Que ele tenha as oportunidades que eu não tive. Então eu tenho que proporcionar ao meu filho isso. Eu não posso me valer de como eu trabalhei a minha infância toda, colocar meu filho também para trabalhar, porque aquilo me fez bem. E aí eu volto a dizer,
Tem gente que acha bonito, coloca o teu filho para trabalhar das 8 da manhã às 18 da tarde, e aí me pergunta, aí faz a pergunta-chave para ele, aí filho, gostou? Não gosta. O lugar de criança é na escola, ela tem que brincar. Se sentiria explorado. Entendeu? Como a gente pega casos de crianças trabalhando e a gente chega, já não almocei, não tomei café, estou na rua desde cedo, e se eu não vender, eu apanho. Tem metas. Isso é bonito? Isso não é bonito, nós estamos matando uma infância. Você tem que educar, mas existem maneiras diferentes de educar, diferentes que deu certo. Eu não trabalhei na minha infância, eu não trabalhei. Nem por isso eu me perdi, nem por isso eu me levei a outras situações. Eu cresci dentro do Esperança, na década de 90, um dos bairros mais perigosos daqui. E eu não me acompanhei com ninguém. Eu venci na vida, eu estudei. Eu trabalhei na minha infância. Você trabalhou. Então, existem casos diferentes. Você também venceu na sua vida. Mas eu lhe garanto que hoje, com o estudo que você tem, com as condições que você tem hoje, você jamais colocaria o seu filho das 8 da manhã eu não quero que eles passem o que eu passei. Justamente, o que você quer? Que eles tenham oportunidades, coisas que você não teve. E é o que eu quero dar ao meu filho. E eu tenho certeza que cada pai e cada mãe quer dar isso aos seus filhos. Há um trabalho integrado entre os 3 conselhos? Sim, nós trabalhamos integralmente. Os 3 conselhos. E o que é que vocês estão pensando agora nessa pandemia? Porque os casos aumentou, a demanda aumentou. Preciso também aumentar o trabalho de vocês. Sim. E ao mesmo tempo vocês estão correndo risco. E aí, como é que fica? Nós tivemos aí até colegas que pegaram Covid. Contaminados. 4 colegas testaram positivo. O Conselho Tutelar não parou, ele continua trabalhando. O que nós mudamos foi o formato. No lugar do atendimento ser dentro da sede, nós fazemos o atendimento na casa da pessoa. Nós transformamos o conselho como a comunidade queria, um conselho dentro das comunidades, não dentro de uma sala. Fica mais eficaz assim? Fica mais eficaz. Porque quando a gente chega a um bairro, fulano vê, e já começa a sair mais denúncias. Então começa a ter mais ação. Ou seja, vocês agora não estão igual a orelha de freira? Não. A gente sabe que existe, mas ninguém... Agora a pessoa sabe que existe e estão vendo. Vai para cima. Segundo o conselho agora, conseguiu zerar os casos em estudo de casos. O primeiro conselho vem atuando, trabalhando, e olha que lá teve uma situação muito complicada, porque de 5, 3 pegaram. E os 2 assumiram o bastão e continuaram trabalhando e deram resultado. Terceiro conselho do segundo distrito continua trabalhando também, mesmo tendo colegas que já testaram positivo e estão lá trabalhando. Então nós não paramos. Atendimento à comunidade nós não vamos deixar de efetuar. Como não deixar essa data passar em branco de sexta-feira, já que estamos num período de exceção, de pandemia? É isso, olha, nós tínhamos planejado um evento presencial e veio a pandemia. O que a gente continuou fazendo? Cards na internet, Instagram, Facebook e outras redes, vídeos, entrevistas. E sexta-feira, agora, dia 12, às 16 horas, vai ter um encontro na página do segundo conselho no Facebook, que vai ter promotor de justiça, promotor do trabalho. Que horas? 18 horas? Às 16 horas. 16 horas. Vai ter representante do Centro Pop, vai ter conselheiro tutelar falando, então nós vamos ter uma roda de conversa muito produtiva, aberta. A última live que a gente fez, dia 18 de maio, a gente teve um acesso de 460 pessoas assistindo. Muito bom. Então a gente teve um alcance muito bom. O dia não vai passar em branco. Não vai passar em branco. Esse nós queremos passar de 1000. Então nós vamos trabalhar, nós vamos colocar tudo em prática. Passou a pandemia, todas essas ações que a gente planejou, nós vamos colocar em prática também. Depois da sua presença aqui vai chegar a 1000, a 10 mil. Opa, coisa boa. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Eu queria mandar um recado para quem está em casa. Sim, fica à vontade. Você que vê criança trabalhando em ruas, por mais bonito que você ache que seja, não é. Não é de forma alguma. Mas o pai está desempregado, mas a mãe está isso. Veja o que acontece por trás de tudo isso. E aí você vai entender por que não é bonito. Tá? Faça a sua parte como cidadão, denuncie. Não fique postando fotos ou algo do tipo, mas faça a sua parte como um cidadão e faça a denúncia. Tá? Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos e que a gente possa vencer essa pandemia. Conselheiro, agora pior que está trabalhando, seria estar se drogando ou se prostituindo? Agora é melhor estar em casa estudando.
A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. Tenham todos uma ótima tarde. Até amanhã. Valeu.